criativos e criativas do nosso canal, iniciando mais um vídeo hoje. E o vídeo de hoje, um vídeo bem diferenciado, tá, gente? Diferente do que vocês estão aí acostumados a ver. Hoje eu quero mostrar para vocês uma forma de contar uma historinha em círculos de EVA. Então, esse modelinho de história que eu quero mostrar para vocês, você pode usar nas historinhas bíblicas na sua igreja, para contar historinhas para o seu filho. Se você é professora, você pode usar esse modelo de historinha para contar a historinha aos seus alunos na escola. Então, assim, é um modelinho que dá para você usar em várias historinhas e muito simples de fazer. Hoje eu só vou mostrar a ideia para você, eu não vou mostrar o passo a passo, mas quem sabe aí nas minhas próximas historinhas bíblicas eu não mostre o passo a passo para vocês, tá bom? Como eu falei, é um vídeo bem diferenciado do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, mas é uma ideia muito boa que você pode usar até para contar história para os seus filhos, né? Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa historinha no círculo. Vou mostrar todos os detalhezinhos para vocês, tá bom? Hoje vou mostrar para vocês a historinha de Samuel. E eu fiz essa historinha porque eu fui para uma igreja onde era culto de crianças, onde tinha bastante crianças reunidas, e eu fui chamada para contar a historinha para elas. Então, eu fiz esse visual para contar essa historinha para essas crianças. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? É um vídeo bem legal, vai ficar mais curtinho do que os outros vídeos e é um vídeo meio por fora aí das coisas que eu mostro do vídeo. Mas como o meu canal é de vlog e eu mostro tudo que acontece no meu dia a dia, então faz parte aqui do ateliê, faz parte da minha história, da minha vida e eu quero muito mostrar isso para vocês. Vou ver se eu consigo deixar um trechinho aí, né, do dia que eu fui para contar essa historinha para as crianças. Vou ver se eu consigo deixar um trechinho aí para vocês verem, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje, tá certo? Não esquece de no final do vídeo deixar o meu joinha, deixar o seu comentário para me ajudar. E se não é inscrito nesse canal, te convido a fazer um tourzinho aí, dar uma olhada dos meus vídeos, que são vídeos muito legais. E eu tenho certeza que algum desses vídeos vai inspirar você aí, seja na sua casa, seja na igreja, seja na escolinha, seja em fazer decorações. Algum desses vídeos vai inspirar você, seja em cabelo. Então, faz um tourzinho aí pelo meu canal que eu sei que você vai gostar e já se inscreve e ativa o sininho das notificações para que toda vez que eu faça um vídeo novo, o YouTube lhe avise que tem um vídeo novo chegando, tá bom? Então, sem mais conversas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá ver como é essa historinha no círculo, tá bom? Acompanha aí. Então, gente, eu nomeei essas historinhas como historinhas no círculo, porque nada mais é do que um círculo de EVA, tá? Então, ó, é um círculo de EVA que eu cortei aqui do tamanho de uma forma de pizza, aquelas forminhas finas de assar pizza, mas que o seu círculo aí, ele pode ser o tamanho que você quiser, né? O tamanho que você desejar. Esse meu eu fiz numa forminha de pizza, porque eu queria que ele ficasse num tamanho maior, tá? E essa historinha no círculo, você pode contar qualquer historinha bíblica, ou aquelas historinhas, né, que tem livrinhos, que são historinhas que falam sobre a criança ser educada, né? Tem umas historinhas assim, não fazer bullying na escola, tem muitas historinhas legais que dá para contar para criança, historinhas falando sobre as 4 palavrinhas mágicas, que é bom dia, obrigado, por favor, com licença, né? Então, assim, tem várias historinhas que você pode contar, fazendo aí a sua história no círculo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar um caderninho e você vai ver em quantos círculos vai caber a sua história. Então, você vai ver qual a história que você vai contar, quais os bonequinhos que você vai fazer
e você vai contar aí mais ou menos quantos círculos vai dar. Então, essa minha história, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos, desculpa, 8 círculos. Então, como o meu círculo, ele é grande, eu fiz cada círculo em um EVA, sobrando aqui, né, um pedacinho do EVA aqui que eu utilizei em outras partes dos meus bonequinhos. Mas, se você quer fazer um círculo menorzinho, do tamanho de uma forma de bolo, também dá para você fazer, e um EVA vai dar aí 2 círculos. Então, primeiro você tem que saber quantos círculos você vai utilizar e o que você vai utilizar em cada círculo, né? Se é bonequinho, se é casinha, se é um animalzinho. Agora, vamos falar sobre a decoração dos círculos, tá? Eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com EVA. Eu gosto muito de trabalhar com EVA, fazer bonequinhos com EVA, animaizinhos, tudo com EVA, letras. Inclusive, minhas letrinhas, ó, eu não faço nem de forma, eu faço à mão mesmo. Então, eu tenho muita facilidade de trabalhar com EVA. Então, todos os meus bonequinhos, meus personagens, eu fiz de EVA. Mas você diz assim, eu não tenho facilidade de trabalhar com EVA. Tá certo, não é obrigatoriamente necessário você trabalhar com os bonequinhos de EVA, tá? Você pode pegar os bonequinhos da sua história que você quer contar, imprimir eles num tamanho ideal para o seu círculo, também imprimir nomes, imprimir partes da história, alguma coisa que você queira fazer e colar no círculo de EVA, porque também vai, ó, dar super certo e você vai conseguir contar a sua historinha para as crianças, tá? E vai ter bonequinhos e desenhos coloridos do jeito que as crianças gostam, tá bom? Então, você pode imprimir os personagens e colar nos círculos, certo? Nos meus círculos, eu coloquei um furinho aqui, ó. Em todos eles, eu medi aqui 1,5 cm e furei. Então, todos eles estão furadinhos, porque eu vou utilizar esse tipo de argola. Essa argolinha a gente compra em locais que vendem linha, agulha, essas coisas, porque é uma argolinha de colocar, acredito que em bolsa, né? Mas é em casa de aviamentos, tá? Então, essa minha argolinha, ela fecha, ó, se eu pressionar ela, ela dá um clique e ela se fecha. Tá vendo, ó? Mas se eu quiser abrir, é mais dificilzinho, mas, ó, eu puxo e consigo abri-la. Então, eu estou utilizando esse tipo de argolinha, tá? Mas você pode usar uma fita, um cordãozinho, qualquer coisa para colocar aqui, prender todos os seus círculos e evitar que as partes da sua historinha se percam, porque você pode ter várias historinhas iguais a essa, né? Nos seus círculozinhos separados. E quando você for contar para a criança, né? Você deixa... Se você for amarrar um cordãozinho ou uma fita, você deixa bem folgadinho ali e você vai conseguir ir passando os seus círculos para trás e contando a história, né? Então, a minha ideia é fazer a história no círculo. A minha história é a história de Samuel, tá? Então, eu iniciei a minha história aqui com Ana e Elcana, que são os pais de Samuel. É uma história bíblica, né? Eu acredito que a maioria das pessoas conheçam. Desde já eu peço desculpa para vocês pelo barulho aqui. Minha rua é muito barulhenta, gente. Muito barulhenta. E eu já tentei gravar em vários horários diferentes, mas não tem jeito. Aqui faz muito barulho, então desde já me perdoem aí pelo barulho, tá bom? Então, assim, você pode ter várias histórias, todas elas vão estar amarradinhas, não vão se misturar e as crianças vão amar. E voltando a repetir, o seu círculo aqui pode ser o tamanho que você quiser, então você faz o tamanho que você acha melhor. Eu gostei de fazer nesse tamanho, da forma de pizza, porque eu achei um tamanho grande, né? Dá para as crianças verem de longe. E eu fiz também, procurei fazer meus bonecos todos grandes, também bem coloridos, para que as crianças pudessem ver de longe. Então, se você vai utilizar... seja o EVA, ou seja, os bonequinhos impressos, né? A forma que você sabe trabalhar aí.
eu sugiro que você faça sempre os bonecos grandes, as letras grandes e bem colorido, porque chama mais a atenção das crianças, tá bom? Então, eu tirei aqui, ó, a minha argolinha dali, só para ficar mais fácil aqui de demonstrar para vocês os meus desenhos, tá bom? Não vou contar a história, mas vou fazer um breve resumo só para você ver aqui a minha historinha, como ficou bacana e como eu utilizei, né, outros meios, outras formas para ficar mais interessante, tá bom? Então, bora lá. Comecei aqui com Ana e Elcana, que são os pais de Samuel, né? E o início da história conta que Elcana tinha duas esposas, que era Ana e Penina, mas nesse caso aqui eu queria falar de Samuel, então eu nem utilizei Penina. Eu usei somente Ana e Elcana como, né, uma mulher casada, né, com seu esposo, e que Ana, ela tinha um grande desejo de ser mãe, mas ela era estéril. Então eu coloquei aqui, ó, no próximo círculo, Ana chorando, né? E por que que Ana tá chorando? Então, coloquei aqui uma interrogação bem grande para perguntar para as crianças mesmo, por que vocês acham que Ana tá chorando? Por que vocês acham que Ana está triste? Como a maioria das crianças conhecem a história, então, com certeza, se perguntar, né, elas vão dizer que é porque Ana não tinha um bebezinho. E na história conta que Ana, uma vez ao ano, ia ao templo adorar o Senhor e prestar sacrifícios, né, entregar os sacrifícios. E nesse dia Ana estava com o coração muito angustiado e muito triste e pediu ao Senhor que lhe desse um filho, porque até então era casada, mas era estéril e era o seu grande desejo ser mãe. Então Ana pediu ao Senhor para ter um filho e Ana fez um voto, uma promessa ao Senhor, dizendo que se o Senhor lhe desse um filho, quando esse filho tivesse desmamado, ou seja, quando tivesse maiorzinho, ela ia trazer este menino para servir a Deus na casa do Senhor, juntamente com o sacerdote Eli, que era um sacerdote que morava no templo. Então, o sacerdote viu Ana chorando, mas não viu ela falando nada, só mexendo os lábios, achou que ela estivesse embriagada. E ele perguntou assim para ela, mulher, por que você veio embriagada para o templo? E Ana respondeu, não, meu senhor, não estou embriagada, eu estou com a alma abatida, porque eu estou fazendo uma petição ao Senhor. E ele disse assim para ela, então que o Senhor vai te conceder o que deseja o teu coração, o que você está pedindo, né? E realmente o Senhor ouviu a petição de Ana e vem e nasce Samuelzinho, olha só que bebê lindo. Então vem o bebê Samuel. Eu estou demorando assim, tá? Nos círculos, porque tem as tias aí que trabalham com EVA. Então, ó, tira um print aí da tela, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Ana e Elcana, você printa aí essa tela para você tomar como modelo, né? Dá uma pausa aí, printa. E aqui, Ana chorando. E logo após, o bebezinho Samuel. Então, tira um print aí dessa tela, tá? Tias que trabalham com EVA, para vocês verem mais ou menos o modelinho. Então, chega Samuel, a alegria da casa, né? Ana finalmente tem o seu bebezinho em seus braços, mas ela tem que fazer o que ela prometeu ao Senhor, né? Cuidar de Samuel e quando Samuel crescer, levar Samuel para servir a Deus na casa do Senhor. E aqui eu fiz outra figurinha aqui de Samuel com a frase, e o menino crescia. Por quê? Nós agora vamos falar sobre a vida de Samuel, né? Que Samuel, ele crescia, que ele estava ficando um menino já maiorzinho e que já estava no tempo dele ir para o templo, né? Ficar junto do sacerdote Eli. E eu coloquei ele segurando aqui, ó, esse EVAzinho aqui, ó. Eu cortei aqui embaixo, colei aqui, coloquei duas mãozinhas, coloquei ele segurando, mas aqui é um bolsinho. E nesse bolsinho eu fiz uma estrutura bem bacana, que é um lápis. Ó, é esse formato aqui, tá? E eu peguei aqui o cor de... esse tonzinho, né, que a gente chama pele, né? Que é o tom bege. E colei aqui, gente, no papel, tá? Escrevi com lápis... aquele lápis hidrocor mesmo no papel e colei aqui
e fui colocando algumas qualidades de Samuel, de como Samuel crescia, né? Então, Samuel, ele crescia gentil, Samuel crescia bom, Samuel crescia educado e Samuel crescia obediente. Então, isso aqui é muito bom para mostrar para as crianças, né? Como uma criancinha que serve a Deus tem que ser, né? Claro que aqui eu coloquei somente 4 qualidades, né? Mas você pode colocar outras qualidades ou colocar mais qualidades, mas enfatizar de como Samuel vinha fazendo aí esse crescimento, né? De como ele era, até porque o Senhor falou com Samuel. Então, Samuel, ele era um menino bom, educado, gentil e obediente, senão o Senhor não ia falar com ele, né? Então, já que o menino Samuel crescia, já tirou o print aí do menino Samuel, nós vamos conhecer então o sacerdote Eli. Naquela época, os sacerdotes, eles vestiam as roupas diferenciadas. Então, eu quis diferenciar a roupa do sacerdote Eli dessa forma. Eu coloquei um coletezinho nele, tá? E coloquei uns quadradinhos, ó, de EVA com glitter. Gente, aqui é assim. Todos os meus trabalhos de EVA que eu faço, eu tenho uma caixa onde eu botei o nome Retalhos de EVA. E todo o EVA que vai sobrando, que seja num tamanho considerável, eu guardo. Por quê, ó? Principalmente esses, né, que tem glitter, alguma coisa assim. Mas um pedacinho de glitter aqui, ó, que você guardou... Olha como ficou bonitinho aqui, né? Eu dei uma enfeitada aqui nesse círculo falando a respeito do sacerdote Eli. E agora nós vamos conhecer o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era o sacerdote que cuidava do templo do Senhor e ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E ele era um homem bem temente e obediente a Deus, por isso era sacerdote, mas os seus filhos, eles começaram a fazer coisas erradas contra Deus. E como o sacerdote ali já estava velhinho, ele não tinha mais aquele pulso firme, né, para poder corrigir os seus filhos. Mas ele morava lá no templo e Ana levou Samuel para morar e ajudar ele lá, servir a Deus lá no templo, como ela havia prometido ao Senhor. E Samuel foi para o templo ficar com Eli. Então, ele ajudava Eli. Ele estudava, né, ali os livros, os pergaminhos, a palavra de Deus. Ele estudava junto com Eli e também ajudava Eli no templo, já que Eli já estava velhinho. Então, ele era ali um braço direito de Eli e ajudava Eli dentro do templo. E uma noite, ele estava dormindo e daí eu fiz ele dormindo aqui, né? Fiz um lençolzinho, um travesseirinho, coloquei esse Zzinho aqui, ó, né? Que simboliza sono, né? Dormindo. Sim, gente, e falando outra coisa pra vocês. O olhinho deles, ó, eu fiz com lápis normal mesmo, lápis preto, lápis, como fala? Lápis normal, caneta normal, tá? Eu risquei com lápis grafite e depois fui cobrindo com caneta normal. Então, todos os olhinhos, todos os detalhes em preto é canetinha normal. Então, como eu estava dizendo, fiz aqui Samuel dormindo confortavelmente em sua caminha. E aqui por fora, eu fiz aqui, ó, o nome Samuel, né? E fiz essa nuvem, bem assim, pá, como se fosse uma explosão, assim, para mostrar para as crianças que Samuel estava dormindo e ele ouviu uma voz do céu, Samuel! Então, é para ficar como se fosse aquele grito, né? E esse modelinho aqui de Samuel dormindo, eu vi no YouTube, tá, gente? A maioria desses modelinhos aqui, a maioria não são criações minhas, tá? Eu vi uma irmãzinha, eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou mencionar ela aqui embaixo na descrição, tá? Então, a maioria dos modelinhos de bonequinhos eu peguei com ela, tá? Eu mesma montei a historinha, tem algumas páginas que ela não fez e eu fiz, mas alguns modelinhos, assim, esse de Samuel dormindo, eu peguei com ela.
E esse modelinho aqui de Ana, que eu achei bem bonitinha. Essa Ana aqui, esse modelinho assim dela de ladinho, eu peguei com ela. Então, alguns eu peguei com ela, tá? Não tem nada de errado. Você copiar alguns bonequinhos, né? De algumas amigas aí que são muito inteligentes e coloca no YouTube para poder a gente ter ideias. E por isso que eu tô colocando aqui também, para você também ter ideias. Então, se você quiser fazer igual, não tem problema nenhum, tá bom? Se quiser me mencionar, eu vou achar ótimo, mas não tem problema nenhum se você fizer a sua historinha também. Então, continuando a historinha, o Senhor chama Samuel e Samuel acorda e vai lá no sacerdote Eli e diz assim, o Senhor me chamou? E Eli diz, não, meu filho, eu não chamei não, vá dormir. Segunda vez ele vai dormir e o Senhor chama Samuel e ele novamente vai lá em Eli. O Senhor me chamou? Não, meu filho, eu não lhe chamei, vá descansar. E ele vai de novo e pela terceira vez ele dormindo ouve a voz do Senhor chamando Samuel. E quando ele chega lá no sacerdote Eli para dizer, o Senhor me chamou, Eli, por fim, entende que se tem alguém chamando o menino, certamente é a voz de Deus. E Eli ensina para Samuel, a próxima vez que essa voz lhe chamar, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Samuel obedeceu a Eli, e quando aquela voz chamou Samuel de novo, ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E o Senhor falou, né? Pediu para Samuel entregar uma mensagem para Eli, falando sobre a desobediência e desrespeito dos filhos de Eli, e dizendo que o Senhor ia tomar providências quanto a isso, né? A nossa história se encontra lá no livro de 1 Samuel, tá certo? Acredito que é a partir do capítulo 1, 2 e 3, então vai lá na Bíblia e lê que você vai entender essa história bem direitinho, que eu tô fazendo aqui somente um resumão, tá bom? Então, Samuel, a partir daí, começou, né, a ouvir sempre a voz de Deus e se tornou um profeta. E Samuel foi crescendo, e Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz. Através de Samuel foi escolhido, né? Deus escolheu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e logo após Davi. Então, assim, Deus continuou com Samuel. Samuel continuou em obediência e Deus continuou falando com Samuel. E da mesma forma que Deus falou com Samuel, Deus também fala conosco. Muito bem, agora a gente vai aqui para nós, né? Então, o Senhor fala conosco também. Eu desenhei aqui uma menininha e um menininho, né, orando, a mãozinha orando, né? Também peguei da minha amiga lá do YouTube esse modelinho, né? Não está as mesmas cores, nem a carinha tá igual, mas esse modelinho aqui deles orando, eu achei muito bonitinho. Então, peguei também um modelinho com ela. E fiz aqui, Deus fala conosco da mesma forma que falou com Samuel, se formos obedientes à sua palavra e dermos ouvido à sua voz. Então, para o Senhor falar conosco, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Então, se nós não estivermos atentos à voz de Deus, não vamos conseguir ouvi-lo. Então, precisamos prestar atenção aos sinais, a quando Deus fala conosco. E com isso, eu coloquei aqui novamente, ó, umas fitinhas aqui. Aqui eu fiz um bolsinho, tá? Aqui eu fiz os dois lapisinhos iguais àqueles, coloquei a voz de Deus e a palavra atentos grande aqui, e em cada fitinha dessa eu coloquei mais um lapisinho falando como o Senhor fala. Então, o Senhor fala através dos profetas, o Senhor fala através da sua palavra, o Senhor fala através da oração. E claro que cada uma dessa que eu fui tirando, fui explicando para as crianças, né? O que significava cada coisa, profeta, palavra, oração, tá? O Senhor fala através dos louvores e o Senhor também fala através dos nossos
sonhos. Então, se nós estivermos atentos à voz de Deus, Ele fala conosco através disso tudo. Como eu falei, eu coloquei aqui 5, mas você pode colocar mais, né? Depende aí de como você queira contar a sua história, tá? Então, como eu falei para vocês, eu denominei história no círculo. Você pode fazer várias histórias e ficar amarradinha aí, separadinha aí, histórias bíblicas ou historinhas, né, sobre educação e respeito, historinhas sobre inclusão social, né, criancinhas deficientes físicas, né? Então, assim, tem muitas formas de você trabalhar com a historinha no círculo, tá? E só um último detalhe aqui para me mostrar para vocês. Vejam que todos os meus desenhos, ele tem um sombreado, né? Ó, se você perceber, ó, mesmo quando eu coloco aqui no narizinho, é um pedacinho de EVA, tá vendo, ó? Mas eu coloco um sombreado aqui, sombreio aqui. Você tem que estar sempre atento aos detalhes. Ó, eu fiz o cabelinho da menina laranjinha porque ela é uma ruivinha. Então, eu fiz sardinhas aqui, ó, no rosto dela. Tá vendo? Então, esses detalhes aqui que tem todas as figuras, ó, pode prestar atenção que em todas as figuras tem esse tipo aqui de sombreado, ó. Eu utilizo um lápis especial, que é esse lápis aqui, ó. Esse lapisinho aqui, né, que é um lapisinho pastel a óleo. Acho que é assim, porque não é português, né, mas eu acredito que seja assim. Lápis pastel a óleo. Então, eles são assim, ó, faz muito tempo que eu tenho. O que eu mais uso é esse daqui, ó, pra vocês verem que é o que mais tá acabadinho, ó. E ele é molinho, ele parece um giz de cera, só que ele é bem molinho. Então, você passa ele em cima do EVA, ó, ele sai até aqui no dedo, assim, ó. Tá vendo? Então, ele é bem molinho. E você vai fazer o sombreado no seu desenho, né? Se você trabalha com EVA. Então, ó, no laranja, eu fiz aqui a marquinha do braço. No vermelho, as dobrinhas da roupa, fiz umas bolinhas aqui na roupa de Ana. Fiz o desenho da boca e do nariz, né? Lembrando que os olhinhos eu gosto de fazer com a caneta mesmo, preta. Ó, o detalhe aqui, ó, cinza da barba de Eucana. Então, fica muito bonito você fazer os detalhes com esse tipo de lápis. Até aqui eu fiz, ó, 3 risquinhos, tá vendo? Pra ficar chamando bem atenção. Eu não me recordo o valor dessa caixinha, é uma caixinha pequena com 16 cores. Eu não me recordo o valor dela. Mas, gente, as meninas que trabalham com EVA também usam o giz de cera, que também dá o mesmo efeito. A diferença é que o giz de cera você tem que passar com um pouquinho mais de força porque ele é mais durinho. E esse daqui, como é a óleo, ele é molinho, então você passa devagarzinho. Mas o efeito é o mesmo, tá? E eu sombreei também aqui todo o círculo, ó. Todos os círculos, eles estão sombreados, ó. O detalhe da mãozinha aqui, ó. Todos os círculozinhos, ó, eles estão sombreados e isso dá um efeito muito bonito na nossa historinha, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Lembrando que a minha historinha eu engancho toda aqui, ó, nessa argolinha e fecho, então ela fica toda enganchadinha aqui. Mas você pode colocar a sua numa fitinha de cetim, num barbante. Só não deixa apertado, deixa folgadinho, tá? Pra poder você ter mobilidade de estar virando para trás, tá bom? Então, eu vou espalhar aqui, porque eu já vou encerrar esse vídeo. Mas quero deixar assim espalhadinho, vou espalhar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem aí a ideia da historinha no círculo, porque é uma ideia muito, muito, muito legal. E você pode fazer aí várias historinhas. Ó, então dei uma espalhadinha aqui nos meus círculozinhos aqui na mesa, para mostrar para vocês de uma forma geral. Aqui tá meu tripé. De uma forma geral, olha só que bacana, fica um colorido bem bonito. Procura fazer cada círculo, né,
de corzinha diferente. Eu tinha muito laranja, tá vendo? Laranja, laranja, laranja. Mas você vai misturando, mesclando. Se você for comprar o EVA para fazer os círculos, você compra um de cada cor, tá? Se você quiser fazer a história no círculo menor, dois círculos para cada EVA. Então, você compra um de cada cor e deixa 2 círculos para cada EVA para ficar bem colorido, para chamar a atenção das crianças, tá? E você pode contar qualquer historinha no círculo. Qualquer historinha você faz assim no círculo e fica bem interessante. Então, essa é a minha ideia de hoje, né? Bem diferente dos vídeos aqui do canal. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, aqui. Vou deixar o meu Instagram aí, porque se você criar aí a sua historinha no círculo, você manda a fotinha aí pra mim, me marca no Instagram, que eu vou gostar muito, muito de ver, tá bom? Então, criativos, usem aí a sua criatividade para contar a sua historinha. E a partir de hoje, você não perde mais seus visuais, porque cada historinha vai estar amarradinha em seus círculos, tá? Essa é minha primeira história no círculo, mas eu acredito que vão ter muitas histórias por aqui. E toda vez que eu fizer uma nova história no círculo, eu venho aqui mostrar para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreve nesse canal, coloca aí também o seu comentário do que você achou e não esquece de ativar os sininhos das notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Ah, e antes de terminar, vou deixar um trechinho aí, tá, gente? Eu contando essa história, um trechinho bem pequenininho. E logo após, encerre esse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!